depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Negueb e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado toda a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais que foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e deram conta do que haviam acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: me traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. E Davi então perguntou ao Senhor: devo prosseguir este bando de saqueadores? E conseguirei alcançá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente você recuperará tudo o que foi tomado de vocês. Certamente você conseguirá tudo aquilo que foi roubado de vocês. Certamente você conseguirá tudo aquilo que foi tirado de vocês. Essa é uma palavra para nós hoje. É um tempo de resgate, é um tempo de restituição. Amém, querido? O texto que nós lemos, Manu, fala de um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Aqui, quando nós analisamos toda a jornada de Davi, sem sombra de dúvidas, Léo, é a fase mais cinzenta do rei e do homem segundo o coração de Deus, Marlon. Por quê? Davi, conhecemos a história, um menino franzino que estava lá na casa do seu pai, Patrícia, escondido atrás das ovelhas malhadas. O Senhor o encontra, o Senhor unge ele como profeta através das mãos de Samuel. Davi, depois da unção, volta para o pasto. É apresentado a Israel numa batalha contra Golias, que ele não foi guerreado, mas Deus o leva àquele ambiente. Ele mata o guerreiro filisteu, gigante, incircunciso, como ele declara, malvado Zersi. Agora ele é apresentado a todo o reino. Ele é promovido, se casa com uma das filhas do rei. Ao se casar com uma das filhas do rei, ele se torna também comandante do exército real, de um dos principais batalhões, Cícero, que servia a Saul. E depois de casado com uma das filhas do rei, mais ou menos um ano e alguma coisa, não fica muito claro, a Bíblia diz que Saul, ele começa a se preocupar com o crescimento, com a forma que Davi começa a ser visto pelo povo. Quando Davi volta de uma das batalhas, as mulheres cantam canções para enaltecer Leandro, a vitória. Só que essas canções deixam o coração de Saul, o rei que já tinha perdido a unção e a graça de Deus, apreensivo, Bruno, porque elas cantam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E elas enaltecem o poder de Deus agora manifestando sobre o jovem guerreiro. Saul fica literalmente endemoniado e agora decide que ele vai, Paulinho, matar Davi. E ele tenta por 3 vezes matar o jovem guerreiro e agora seu genro, até que em uma das investidas Davi decide fugir. E agora a vida dele é uma vida de perseguição. Durante 9, quase 10 anos da jornada de Davi foi ser perseguido. Ele foi perseguido por Saul nos campos, nos vales, nas montanhas, nos desertos, nas cavernas. E ele vai suportando esse processo. Ele vai suportando esses dias de perseguição. Ele vai suportando esses dias maus. Até que, nesse episódio aqui, mais específico em 1 Samuel capítulo 27, Davi, ele perde a sua esperança, Rafael. Esmurece a sua fé. Ele amortece na sua confiança, Michele, naquilo que Deus tinha como promessa para a sua vida. E ele toma 3 decisões, Luiz, que o levam quase a perder tudo que ele conquistou no Senhor e até a promessa de Deus. 3 decisões levam ele a um fracasso num nível tão absurdo e profundo que compromete a sua história. E é sobre essas perdas que eu quero falar com vocês. Mais do que apenas falar das perdas, já que hoje eu quero que nós entendamos também as escolhas que o levaram à perda. Infelizmente, quando passamos por perdas, uma das principais respostas que nós damos às perdas, Ronaldo, é: número 1, Deus está me castigando. Deus está me castigando. Alguns dizem assim, porque Deus permitiu.
Deus não tem o prazer de destruição na vida de ninguém, de perda na vida de ninguém. Ele pode usar a perda para nos tratar. Mas quem veio para matar, roubar e destruir? Quem é? A Bíblia diz o ladrão, que tipifica o diabo. Deus não veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar e roubar e destruir é o ladrão, simbolizado por Satanás. Deus, Ele é um Deus de restituição, amém, queridos? Deus é um Deus de vida, amém, igreja? Deus é um Deus de provisão, amém, igreja? Então as perdas que Davi tem não são ou não foram geradas por Deus, foram geradas pelas escolhas dele. E muitas das perdas que nós estamos enfrentando hoje, Ricardo, ou já enfrentamos no passado, são respostas, infelizmente, das nossas escolhas, das nossas decisões que nos levam ao fracasso. Bom, Davi, ele, aqui no texto que lemos, ele vai perder três coisas importantes na vida dele. A primeira delas, Elvis, ele perde suas finanças. Tudo que ele conquistou nesses quase 10 anos sendo perseguido por Saul, morando nos vales, no deserto e nas cavernas, que não era muito, Lucas, mas era algo, ele perde. A Bíblia diz que os amalequitas, e aqui eles tipificam os demônios, eles atacam a cidade onde Davi e os seus homens habitavam, enquanto eles estavam ausentes numa batalha, numa guerra que não era deles. Cuidado nas guerras que você entra que não são tuas. Cuidado, tem muita gente hoje levando pancada porque está entrando na guerra dos outros. Nós vamos entender isso depois. Quando ele volta, ele tem tudo roubado, tudo foi saqueado. Diga comigo, bens materiais. Segunda perda que Davi tem, o respeito dos seus servos, dos seus soldados, dos seus seguidores, melhor dizendo. Eloíra, a Bíblia diz que quando os homens de Davi chegaram em Ziclag e viram que a cidade tinha sido saqueada, que eles tinham perdido tudo, esses homens choraram, lamentaram até perder as forças. Você já chegou a chorar até perder a força? Algumas pessoas já passaram por isso. Esse é o choro do luto, Karine. É o choro do luto. Esses homens choraram até perder as suas forças. E quando perderam as forças, a Bíblia diz que esses homens começaram a declarar que iriam apedrejar Davi, Bruno. Ele perde o respeito dos homens que ele foi instrumento para forjar, para moldar. Esses homens estavam tão amargurados com as suas perdas que eles decidem matar aquele que eles juravam proteger até a morte. Ele perde seu exército, ele perde seus amigos, ele perde seus relacionamentos. Quem aqui já perdeu amigos, já perdeu relacionamentos que você acreditava que era importante e eles foram embora? Quem já perdeu amigos aqui? Quem já perdeu? Todos nós, ou a grande maioria, já passou por isso. Porém, a principal perda que Davi teve, pastora Vanessa, foi a sua família. A Bíblia diz que os amalequitas, quando eles invadiram Ziclag, além de tomar todos os bens, tudo que era valioso de Davi e dos seus 600 homens, ou seja, provavelmente morava naquela cidade quase 2.000 pessoas, ele perde suas esposas. Na época a poligamia era possível. Ele tinha 2 mulheres, e as 2 mulheres foram levadas, e todos os seus filhos. E é um pouco que eu quero colocar minha atenção é nisso daqui. Eu entendo que quando nós perdemos relacionamentos e amizades, em algum momento nós podemos recuperar, diga amém. Amém. Quando nós perdemos bens, nós também podemos recuperar, amém, queridos? Amém. Tem muita gente que fica amargurado, angustiado, porque perdeu os bens, e tem até o ditado que diz que vão os anéis, ficam os dedos, é verdade ou não é? Os bens, eles vão, e Deus restitui, nós reconquistamos, amém, queridos? Agora o problema, Luciano, é quando eles perdem suas famílias, seus filhos. E vivemos um tempo, Edson, infelizmente, onde as trevas estão constantemente, Wilkerson, trabalhando para saquear a nossa casa, para sequestrar os nossos filhos, para arrancar de nós nosso casamento, nos destruir. E infelizmente algumas pessoas estão vivendo essas situações, estão vivendo esses processos de perda, de desconexão, de conflitos dentro de casa, e não estão dando conta.
Infelizmente, nós somos a geração de pais mais passiva, segundo alguns estudiosos do comportamento que eu tenho lido. Nós somos, Léo, a geração de pais mais passiva, mais permissiva e mais fraca quando se trata de direções. Eu não estou dizendo que nós temos que ser agressivos e maus. O problema, Gi, é que muitos de nós não estamos dando conta do que os nossos filhos estão fazendo. Hoje, quando eu e você, pais que estamos aqui, não entendemos o nosso papel dentro de casa, seja pela ausência, porque acreditamos que estamos fazendo o melhor para eles, para gerar recursos, gerar sustento, ou simplesmente porque somos passivos demais, mesmo dentro de casa, somos ausentes, nós estamos desgraçando a vida dos nossos filhos. A perda do casamento, das esposas, ou do casamento, vamos colocar ali, e a perda dos filhos de Davi, não foi culpa dos amalequitas. Nós olhamos e falamos, malditos amalequitas, que atacaram a cidade de Davi, mas a culpa não foi deles, a culpa foi de Davi. Porque o momento que ele deveria estar na sua casa, protegendo os seus filhos, ele estava fazendo guerra que não era dele, lutando em uma batalha que não era dele. Sabe qual era essa guerra? Essa guerra era dos filisteus contra o próprio povo dele. E nós vamos entender um pouquinho mais depois disso. Davi agora ele está morando entre os filisteus, junto do rei de Gate, Aquis. E ele guerreava as guerras de Aquis. Ele era uma espécie de um mercenário, homem de guerra, homem valente, homem habilidoso na espada, tinha autoridade no que fazia. Aquis então começa a usar, pastor Odô, tudo o que Davi tinha. E nessa batalha em especial, Aquis chama todos os seus soldados e os seus parceiros de guerra para lutarem contra Israel. Diga-se de passagem, essa foi a última batalha de Saul como rei de Israel. Davi fica sabendo que a guerra era contra o seu próprio povo, mas agora ele tinha uma aliança com aquele homem, ele tinha um compromisso com aquele homem. Então ele junta seus 600 valentes e eles vão para uma guerra que não era deles. Sabe o que Davi estava fazendo, Alberto? Ele estava lutando contra Deus. Ele estava fazendo do jeito dele. E porque ele estava fora de casa, longe da sua família, os amalequitas, eles invadem a cidade e levam os seus filhos. Quando nós somos ausentes, homens, nossos filhos ficam desprotegidos, nossos filhos ficam sem direção e os nossos filhos ficam sem limite. Eu já falei para vocês que falta de comida não gera bandido, falta de comida dentro de casa gera trabalhador. Sabe o que gera pessoas no crime? Falta de limite. Quando nós deixamos de estabelecer limites dentro da nossa casa, quando nós deixamos de estabelecer princípios de paternidade dentro de casa, nós desprotegemos os nossos filhos. A Bíblia diz, Deus corrige o filho a quem Ele ama. A Bíblia diz, a vara afasta a loucura da criança. Sabe o que é isso? É tirar ele de um ambiente de descontrole, de desequilíbrio. Nossos filhos, muitas vezes, eles não têm respostas para aquela situação e eles precisam de uma direção nossa. Quando chega nesse nível, onde os pais não estão entendendo mais o valor, os pais não entendendo mais o papel da direção, do limite, faz com que a nossa geração de jovens e adolescentes, ela seja uma geração de muitos problemas. Maridos ausentes de casa estão desprotegendo suas esposas. E muitos deles, eles estão apenas tentando trazer o sustento. E é importante, o provedor da casa somos nós homens, amém homens? Amém. Mas nós não vamos gerar apenas a provisão financeira do alimento, nós vamos gerar também a provisão do afeto, do carinho. Sua esposa precisa de você. Sabe por que nós encontramos hoje um alto índice de mulheres adoecidas da alma, depressão, ansiedade? Sabia que hoje o medicamento que mais vende no Brasil é o psicotrópico. E o Brasil é o país que mais tem pessoas com diagnóstico de ansiedade e depressão. E sabe quem são os principais geradores de depressão e ansiedade? Quem está perto. Hoje as pessoas que mais consomem medicamento psicotrópico e que mais frequentam consultórios de psiquiatras são mulheres do que homens. Porque homem não gosta de médico, não é só por causa disso, é que mulher é inteligente, ela sabe, ela vai procurar ajuda. Amém, queridos? Agora, por que muitas mulheres estão adoecidas? Por quê? Porque elas não encontram nosso tempo, a mulher não encontra nosso cuidado, ela não encontra a nossa promoção, a nossa provisão, a nossa atenção. Quem é casado, homem, macho que é casado, diga amém. Amém. Nosso principal papel é promover nossas esposas.
Sabe o que nós encontramos? Não aqui na Nova Aliança, diga amém, mas os homens lá fora, que ao invés dele elogiar, ele esculhamba. Meu Deus, mas é burra demais. Não, aqui na Nova Aliança ninguém fala isso, diga amém. Mas essa mulher, se cair, ela grama, ela vai pastar. Que isso, pastor? Não, tem uns homens que os caras são grossos. Uma estupidez fora do caminho. Ele não consegue reconhecer para elogiar, ele não consegue reconhecer para promover, mas ele só consegue cobrar. Às vezes tem homens que reclamam, não aqui na Nova Aliança que eu falei, aqui a gente não tem esse tipo de problema, diga amém. Mas às vezes tem alguns homens que reclamam da mulher, ela ser enérgica demais, ela ser dura demais, ela ser ríspida demais. Mas algumas mulheres, elas estão agindo apenas como uma resposta ou uma reação do que elas estão recebendo. Homens que estão perdendo o seu casamento, homens que estão perdendo os seus filhos, por quê? Porque estão reagindo de forma errada. Se Davi tivesse em Ziclag, ele não teria perdido tudo que ele possuía, não teria perdido o respeito dos seus soldados e não teria perdido a sua família. E o maior problema nosso hoje é quando nós chegamos em casa, ao invés de nós estarmos, Luiz, com a esposa, com os nossos filhos, nós vamos para frente da tela do celular. Parece que eu estou pegando no pé por conta disso, mas gente, pastor, mas é para espairecer, é para poder dar uma relaxada, mas a gente fica na frente disso daqui horas, sendo que nós poderíamos estar esse tempo investindo no nosso relacionamento, nosso matrimônio com os nossos filhos. Uma família que tem mesa, uma família que tem comunhão à mesa, é uma família que vai ter muitos menos problemas do que aquelas que não têm mesa. Um pai que tem relacionamento com os seus filhos. O que nós vemos hoje é uma desconexão geracional, Jean. Uma desconexão geracional. Tem pais que não conhecem o perfil comportamental do seu filho. E aí quando ele vê o filho trancado no quarto com a porta chaveada, ele fala, adolescente é assim mesmo. Não é. Eles só ficam assim pela ausência. Se nós não demos tempo para eles quando eles eram pequenos, hoje eles não dão tempo para nós quando eles cresceram. Quem está entendendo, diga amém. De tudo que eu poderia resumir aqui, Cleverson, de tudo que eu poderia colocar aqui hoje como direções para nós continuarmos guardando a nossa casa, um dos pontos principais, se você esquecer de tudo que eu estou falando, tempo. Dê tempo. Deus vai estabelecer, desculpa homens, eu saí um pouquinho da mensagem, inclusive, de manhã eu nem falei tudo isso que eu estou falando, não sei nem por que eu estou falando exatamente isso. É a mesma mensagem, mas a aplicação é outra. Mas olha o padrão que Deus estabelece de paternidade. O padrão que Deus estabelece de paternidade foi lá no Éden com Davi. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, e Deus vinha ter com Davi, com Davi, eu estou com o Davi aqui, lá no Éden com Adão, e Deus vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Todos os dias, lá estava o pai com o filho. Viração do dia. Você acha que, pensa comigo, que Deus precisava estar com Adão todo dia? Não, Deus poderia simplesmente na autoridade do seu poder derramar tudo o que ele precisava na vida de Adão, sim ou não? Sim. Tipo Matrix, download, baixava tudo, os arquivos prontinhos, mas não. Ele vinha todos os dias, na viração do dia. E aí filhão, como é que você está? Qual o nome que você deu para aquele animal ali? Vaca, olha só. Já na veia, já. E eu pensei na vaca, sabia? Pensei na vaca. Sério, é de Deus isso. Você já imaginou a vaca chamando o camelo? Não tem graça. Vaca tem cara de vaca, é ou não é? Quem deu o nome para vaca foi Adão. E Deus olhou e falou, rapaz, é exatamente isso. E essa planta aqui? Era assim que Deus era conectado, né, com Adão. Conectado com Adão. Nós estamos na sincronia, hein, pastor? Nós estamos em sincronia. Aqui é real. É real. Todos os dias, diga comigo, todos os dias. Todos os dias. Deus não precisava exercer, mas Ele gera isso, Joelma, por quê? Porque Adão precisava. Não é sobre nós precisarmos estar com os nossos filhos, eles precisam que nós estejamos com eles. Pastor, mas meu filho não tem o pai já faleceu, o pai foi embora, o pai é irresponsável. Então mãe, você vai ter que derramar seu coração e a sua atenção. Não é colocar outro homem em casa, que em algumas situações até pode dar certo, mas não é sobre colocar outro homem. Ele precisa desse lugar, ele precisa dessa atenção, porque quando você é presente, você vê quando ele cai. Se o pai não está ali, como é que o pai vai ajudar? Ele está longe. Agora se o pai está junto, o que o pai faz? Levanta.
Quando o pai está perto dos filhos, aliás, se o pai está perto, o filho nem cai, vai cair. Ele já segura, opa, não cai. O pai segura. É esse o processo. Quando nós estamos longe, nossos filhos estão caindo nas drogas, estão caindo no comprometimento da sua identidade, eles estão caindo nas más influências, estão caindo na violência. Por quê? Porque nós não estamos perto. Quando o pai está presente, ele vê o caminho errado. O filho às vezes começa a andar sozinho lá na frente e quer pegar um atalho. O pai fala, não, por aí não, é perigoso, vamos por aqui. Porque o pai está presente. Amém, queridos? Homens, eu não sei, de manhã eu não preguei isso, mas eu entendo Deus me levando a esse lugar para dizer, nossos filhos precisam da nossa presença. Não adianta reclamarmos, eles se perderam, eles não se perdem, quem perde eles somos nós. A mãe é fundamental, é importantíssimo, porém a Bíblia não fala que a mãe tinha que estar todos os dias com o filho. Por quê, Nelson? Porque você não precisa ensinar para a mãe ficar com o filho. Aliás, para algumas é até difícil ela deixar o filho embora. Ele está com 35 anos, ela está falando, não, fica, mora com a mãe. Mas eu vou casar, mãe, não, mas tem um quarto aqui, a casa é grande, a gente vai ficar sozinho. Mãe não precisa dessas coisas, é verdade ou não é? Pai não, pai está doido para ir embora. Bora, vaza, meu irmão, vaza. Deus te abençoe. O menino faz 18 anos, ele já está entregando a mochila, fala, vai viver sua vida, tu é homem agora, macho, vai lá. Hein? Se Deus, que é Deus, esteve presente com Adão, e olha, que mesmo Deus estando presente com Adão, todo dia Adão fez uma desgraceira. Imagine quando a gente está longe. Pastor, mas eu não consegui gerar isso. Resgata. Vai ser um pouco mais difícil, mas resgata. Nós precisamos desse tempo com eles, porque aqui, sentando com eles à mesa, comendo ao lado deles, conversando com eles, ouvindo eles, nós vamos descobrir quem está influenciando, quais são as decisões do coração deles, o que eles estão vivendo. Somente assim. E muitas vezes nós não estamos dando conta que os nossos filhos já estão em outros caminhos, sequestrados pelos amalequitas, influenciados por essa cultura dos chacais do deserto. E só se descobre quando chega uma viatura da polícia para algemar. Só se descobre quando encontra uma bucha de cocaína na mochila. Só se descobre quando tem uma notícia de um envolvimento com alguma coisa que não era. Meu Deus, o que aconteceu? Nós perdemos o tempo. Obrigado, pastor. Esses lugares que Davi entrou trouxeram crise. E o que é interessante, mesmo que Davi tentou recuperar e ele conseguiu recuperar a sua família, ele não aprendeu com isso. Nós olhamos para a história de Davi, Diego, e nós vemos Davi assim como um cara extraordinário como governo, conquistador, um negócio extraordinário. Davi, ele pegou, Cícero, o território de Israel, um pedacinho de terra, e quando ele entregou para Salomão, seu filho, eram 100 vezes mais o território. Ele entregou os cofres do palácio abarrotados de ouro e prata. Davi foi um conquistador, onde no seu enterro dezenas de reis vieram prestar homenagem e trazer ouro e prata no velório dele para homenageá-lo. Agora ele foi uma desgraça como pai. Pastor falando palavrão no altar, desgraça é desprovido de graça. Um ótimo rei, um ótimo conquistador, um cara extraordinário na batalha, mas um péssimo pai. Sabe qual foi o custo de Davi? Aqui ele perde suas mulheres e seus filhos, resgata, não conserta o seu comportamento. Depois ele tem 4 filhos mortos, uma filha abusada pelo próprio filho. 4 filhos, ele enterrou 4 filhos. Por quê? Porque ele não prestou atenção nos comportamentos e nas escolhas daqueles homens, e ele infelizmente arrebentou a sua casa. Ainda dá tempo de recuperar, diga amém. Eu sei que nós vivemos uma fase onde os nossos filhos, eles não querem, talvez dependendo da idade, estar próximo. Quando ele tem 5 anos, Davi, ele corre atrás de nós. Quando tem 15 anos, somos nós que corremos atrás deles. Mas quando nós somos presentes, e na hora que as coisas acontecem, que apertam, sabe quem eles vão correr atrás? De nós. Se nós formos presentes. Davi, ele perdeu. E quando ele chegou na cidade, William, ele viu que ele perdeu, caiu a sua ficha. Ele falou, eu preciso recuperar. Então a Bíblia diz que ele pede para que Abiatar, o sacerdote, trouxesse o colete sacerdotal, e ele questiona ou pergunta a Deus, melhor dizendo, devo ir atrás da família? Deus diz sim, e agora ele vai em resgate da sua família. Resumindo,
ele alcança os seus saqueadores. Na verdade, ele pega um dos servos egípcios dos saqueadores que foi deixado no meio do caminho, uma provisão que Deus gera. Ele pergunta para aquele rapaz quem ele era. Ele diz que fazia parte dos amalequitas, que foi deixado à morte porque estava doente. Davi lhe dá pão, lhe dá bolo de figo, lhe dá água. Ele recupera as suas forças. Aquele rapaz diz exatamente para onde os amalequitas foram, na imensidão do deserto árabe onde eles estavam. Davi alcança, e a Bíblia diz que ele ataca os inimigos e recupera tudo que ele tinha. Diga, ele recuperou. Diga, Deus restituiu. Porém ele perdeu. Quais foram os erros de Davi para viver essas perdas? Vamos lá, e eu quero trabalhar com esses 3 erros de Davi de uma forma rápida, mas que vale a pena nós entendermos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 27, verso 1. O erro de Davi começou 1 ano e 4 meses antes de Ohana da sua perda. As perdas que nós estamos vivendo, elas muitas vezes não são instantâneas, elas são processuais e nós não damos conta. Davi está há 9, quase 10 anos fugindo de Saul, seu sogro, não suportando mais tudo que ele está enfrentando. Ele toma a primeira decisão errada e ele entra na fase mais cinzenta e mais comprometedora da sua jornada. É aqui que tudo começa a se perder, Gabriel. A primeira decisão dele, diz o texto de 1 Samuel capítulo 27: disse porém Davi em seu coração. Está lá. E disse Davi em seu coração: ora, algum dia ainda perecerei na mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar pessoalmente para a terra dos filisteus. Primeiro erro de Davi: ele tomou uma decisão importante demais, Josias, sem consultar a Deus. Ele decidiu no quê? Decidiu onde? No coração, na alma, na mente. A Bíblia não diz assim: e Davi, olha a diferença. Davi perdeu toda a família. Chega na cidade de Ziclag, cidade incendiada, saqueada, não tinha mais filhos, não tinha mais mulheres, não tinha mais nada. Davi fica desesperado, os homens choram, Leozinho, por até perderem as suas forças. E quando eles perdem as suas forças, a Bíblia diz: e Davi chamou Abiatar e disse: traga-me o colete sacerdotal. E Davi consultou a Deus: devo ir atrás da minha família? Mas isso ele só fez depois que ele perdeu. Esse é o nosso erro. Nós temos uma mania burra, desculpa o termo, mas é tola, de só buscar a Deus quando deu tudo errado. Não era melhor ele ter consultado Deus antes? Sim ou não? Quando ele decidiu morar na terra dos filisteus, ele decidiu no seu coração. Depois que ele perdeu tudo, agora ele consulta a Deus. Por que tem pais que estão perdendo seus filhos? Porque eles estão decidindo segundo o seu coração. Jeremias capítulo 17, verso 5 e verso 9 diz: maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Verso 5, verso 9 e 10: porque o coração do homem é mais enganoso do que todas as outras coisas. Todas as decisões, Júnior, que eu e vocês vamos tomar, precisam ser decisões baseadas, conduzidas, dirigidas e inspiradas pelo Espírito de Deus. Tem pais que por conta das oportunidades do emprego, eles estão mudando de cidade sem consultar a Deus. E às vezes é uma mudança de cidade que desgraça a sua vida. Tem pessoas que por conta das suas emoções, ele pensa em mudar de igreja, e por conta dessa mudança, ele bagunça a história da sua casa. Tem pessoas que simplesmente por causa de um momento de impulso, ele toma decisões equivocadas sem consultar a Deus, não entendendo que essas decisões estão desgraçando a vida dele. 1 ano e 4 meses antes, 16 meses antes, Davi toma uma decisão que ele empurra seus filhos e seu casamento na mão dos amalequitas, sem dar conta do que ele estava fazendo. Cuidado com as escolhas segundo o seu coração. Não foi Deus que mandou Davi ir para Ziclag, foi uma escolha simplesmente pelo seu coração. Observe alguns detalhes importantes do texto. E disse Davi em seu coração. Essa expressão mostra claramente que Deus não falou com ele em nenhum momento. Todas as vezes que Deus dizia para ele tomar uma decisão, dizer, e o Senhor disse a Davi, e a direção de Deus para Davi foi esta, e o Senhor inspirou o coração de Davi. Aqui não, foi o próprio coração dele. Foi uma decisão humana, emocional, motivada pelas emoções do momento. Comprometeu. Não decida pelo seu coração.
Outro ponto importante, detalhe importante, diz: agora perecerei um dia na mão de Saul. Aqui nós vemos uma declaração de incredulidade. Por conta de tudo que ele estava enfrentando, Dani, ele toma uma decisão incrédula. Que é incrédula? Ele deixou de acreditar, ele deixou de crer, Raquel, em Deus. Ele falou: vai que eu pereço, vai que Deus me abandona. Deus tinha dado uma promessa. Qual era a promessa? Você será o próximo rei de Israel. Preguei sobre isso domingo passado. Deus não é homem que minta, mas nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu e você andou em direção à promessa, Ele vai cumprir. Diga amém. Se tem uma promessa de Deus para a sua casa, se tem uma promessa de Deus para o seu casamento, se tem uma promessa de Deus para os seus filhos, ande em direção a essa promessa e você vai ver o padrão de Deus se manifestando na sua vida. Mas pastor, eu estou sendo perseguido há quase 10 anos. Deus ainda está no controle, amém, queridos? Ele ainda está no controle. Se você está vivendo situações desconfortáveis em alguma área da sua vida e você está vivendo em dependência do Senhor, Deus continua te guardando. Olha os episódios, Kleber. Davi um dia, a Bíblia diz que ele estava aliviando o seu ventre numa caverna. Já parou para entender o que ele estava fazendo? É isso aí mesmo. E ele está lá no escuro da caverna. Sabe aquele momento que você quer ficar sozinho? Sozinho. E ele está lá na caverna, aliviando o ventre. Quem entrou na caverna? Saul. Deus colocou Saul 2 vezes. 2 vezes na mão de Davi. 2 vezes Davi poderia ter matado Saul. Davi não matou. Quantas situações nós encontramos de Deus livrando Davi. Davi vindo por um caminho, Saul chegando por o mesmo caminho, e Deus tira ele. E Deus fala: vai por aqui e vai por ali. E por que agora ele perdeu a sua esperança? Porque ele estava agitado demais, ele estava emocionado demais. Ele estava numa situação onde já não controlava mais as suas emoções. E ele para de acreditar. Então agora ele começa a acreditar mais no seu medo do que naquilo que Deus tinha para a sua vida, esgotado, sem forças. Cuidado com o esgotamento, com o cansaço, nos faz tomar decisões erradas, nos faz perder a fé. Terceiro detalhe importante desse texto, ele diz assim: nada melhor será para mim do que escapar para a terra dos filisteus. A melhor estratégia que ele acreditou que ele teria nesse momento era fugir. Fugir dos inimigos? Não, fugir do processo. Foi uma decisão tola. E aqui nós entramos no segundo erro de Davi. Se você puder, volta lá comigo no verso 1 do capítulo 27, na parte B do verso. Ele diz assim: o melhor que eu tenho a fazer é fugir. Segundo erro que compromete seu casamento, compromete seus filhos, compromete suas finanças, compromete seu relacionamento com os seus soldados, é quando ele decide fugir do processo que ele estava vivendo. Esses 10 anos aos nossos olhos foram 10 anos de perseguição. Aos olhos de Deus foram 10 anos de preparação. Diga comigo: deserto é pedagógico. Diga comigo: vales, ensino. Diga: cavernas, preparação. Foram esses 3 lugares que Davi ficou muito tempo, Ana Paula. Ou ele estava no deserto, ou ele estava nas cavernas, ou ele estava nos vales. Sempre vivendo o quê? Um processo de capacitação. Foi nesses lugares de fuga dele que Davi, ele conhece os seus valentes, chamados valentes de Davi. Os homens mais leais e fiéis que ele encontrou em toda a sua jornada foram nos 10 anos de fuga. Nesses 10 anos de fuga, ele conheceu todo o território de Israel. Se tinha alguém que conhecia cada centímetro daquela terra, a pastora Vanessa, era Davi. Quando? Fugindo. Nesses 10 anos, Davi escreveu 20 salmos. 20 salmos no tempo da perseguição. Eu escrevi alguns aqui. Salmo 7, ele clama por justiça. Salmo 18, ação de graças pela libertação. Salmo 34, a gratidão e a confiança no Senhor. Salmo 52, a denúncia contra a língua mentirosa dos ímpios. Salmo 54, a confiança em Deus. Salmo 56, a confiança em Deus. Salmo 57, o clamor pela proteção. Salmo 59, o pedido de livramento. Salmo 63, a sede de estar com Deus. Salmo 142, o desabafo na solidão. Salmo 17, a integridade por amor à justiça. Salmo 35, a entrega
entrega da vingança ao Senhor. Salmo 64, confiança na justiça. Salmo 142, clamor solitário e refúgio de Deus. Um dos salmos, ou alguns dos salmos mais lindos, Inês, que Davi escreveu, foi onde? Nos 10 anos. Hoje nós lemos, empolgados, achando bonito, ele escreveu na dor. E como que ele conseguiu escrever esses salmos, Ronaldo? Porque Deus se revelou a ele. As experiências mais intensas e sobrenaturais que Davi passou foi no tempo da dor. Mas a Bíblia diz no capítulo 27, verso 1: e Davi decidiu: vou fugir deste processo. Não fuja daquilo que Deus está usando para te preparar. Está muito em moda por conta de um filme que inclusive eu não tive ainda a oportunidade de assisti-lo, quero assistir. Mas li a sinopse do filme, é um filme cristão chamado A Forja. A palavra forja, ela é um equipamento usado, ou um ambiente usado para moldar metais. É para você fazer com que aquele metal esteja exatamente na condição que você quer. Eu tenho aqui o Leandro, cadê o Leandro? Levanta a mão ele. O Leandro aqui. O Leandro, ele tem uma empresa de tornearia. Seria mais ou menos dentro do processo da tornearia hoje com equipamentos. No mundo antigo, a forja, ela era um ambiente de moldar metais. Você sabe que o metal é o aço, o ferro, extremamente rígido. Então, quais são os 3 elementos fundamentais para que o aço fosse moldado? Era o fogo, o ferreiro, a marreta e a água. O fogo aquece o metal, deixa ele numa condição onde ele se torna maleável. Então agora, Denise, precisa-se do ferreiro habilidoso para fazer o que ele quer, o que ele deseja com aquele aço. Ele precisa também de uma marreta e de uma bigorna para que esse aço agora seja moldado. Eu pergunto para você, é bom ser marretado? É bom? Mas às vezes é importante. Tem gente, Will, que só aprende na marreta. E tem coisa na nossa vida que a gente só vai conseguir mudar na pressão. E o quarto elemento era o resfriamento. Então o fogo amolece o metal, o ferreiro molda, o martelo dá a forma, e a água, o resfriamento, fortalece o aço para que ele volte a ficar enrijecido na condição que o ferreiro quer. Agora eu pergunto, você é o ferreiro ou é o aço? Você e eu. O ferreiro ou o aço? O aço. E Deus é o ferreiro ou o aço? Ele é o ferreiro. Se você é um homem ou uma mulher fiel a Deus, e ainda não está vivendo o seu tempo de prosperidade, de paz e plenitude, pelo contrário, você ainda está vivendo situações de aperto, significa que você ainda está no processo. E quando estamos na pressão, sabe qual que é o nosso desejo? Fugir. Já viu algum vídeo de como se prepara azeite de oliva? Já viu algum vídeo? Você pega a oliveira e coloca ele numa prensa. E ele vai ser prensado, prensado, prensado e prensado. E tem umas azeitoninhas que às vezes na prensa elas pulam fora. Ela fala, vou não. Some. Pum. Se quem está prensando não prestar atenção que aquela azeitona pulou fora, ela vai para o lixo, acabou o propósito. Mas se ela aceita o processo, ela vira azeite. O que vale mais, azeitona ou azeite? Está aqui alguns italianos aqui, Miguel, Joelma, Zerci, Joomir, eu não sei se está aqui, outras pessoas aqui. O italiano, ele viu muito tempo os seus avós fazendo vinho. Sim ou não, Joelma? Via muito? Colocada lá na prensa. Não tinha uma uvinha que queria pular fora? Quer pular fora. Se a uva pular fora, não dá um dia para ela estar pisada, esmagada no caminho ou apodrecendo. Mas se ela se permite viver o processo, de uva vira suco, de suco vira vinho, o que vale mais, o vinho ou a uva? O vinho. Tem vinhos caríssimos. Tem vinhos de 20, 30, 40, 50 mil reais e muito mais do que isso. Eu pergunto para você, vale a pena fugir do processo? Pastor, mas é que está doendo demais. É isso que aconteceu com Davi. Estava doendo demais, ele falou, não quero não.
Vou para a terra dos filisteus. Toma uma decisão baseada no seu coração, fugindo do lugar onde Deus estava preparando ele. A Bíblia ela vai nos mostrar que a forja ela é uma figura do processo de formação de Deus na vida de um homem e de uma mulher que são escolhidos. O ferro ele é a nossa alma, o ferreiro é Deus, o fogo são as provações. E quanto mais provações, Bruno, nós passamos, é porque maior é o processo e mais intenso o que Deus quer fazer em nossas vidas. Você acha que o elefante é um animal... Agora eu comecei com as metáforas, né? Já vou parar. Você acha que o elefante é um animal grande ou pequeno? Grande ou pequeno? E depois que vira adulto, então é imensidão. Quanto tempo é uma gestação de um bebê humano? 9 meses. Você sabe quanto tempo é a gestação de um elefante? 21 meses e meio. 21 meses e meio. Por que demora tanto? Porque é maior. Quanto mais doloroso e mais demorado for, maior é aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Se for o processo. E se nós nos submetemos ao processo, depois que o processo termina, Nelson, a plenitude de Deus ela é mais intensa, amém, queridos? A palavra do Senhor diz em Isaías 48, meu Jesus, preciso encerrar, 48:10: eis que te purificarei, mas não como a prata, provar-te-ei na fornalha da aflição. É Deus provando, Milena, é Deus provando. Provérbios 17:3 assim: o grisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor é para os corações. Primeiro erro de Davi, tomou decisões sem consultar a Deus. Segundo erro de Davi, quis fugir da forja, quis fugir do seu processo. Terceiro e último erro de Davi, 1 Samuel 27:2: e assim Davi levou os 600 homens com ele e foi até Aquis, filho de Mooque, rei de Gate. E Davi e os seus soldados e as suas famílias se estabeleceram com Aquis em Gate, na terra dos filisteus. Terceiro e último erro que desgraçou a vida de Davi: ele se aliançou com quem não deveria se aliançar. Na hora do desespero, Rafael, não sabendo o que fazer, a Bíblia diz que ele decidiu: eu vou para Gate. Terra de Gate era a terra de quem? De Golias, a terra do gigante que ele matou. Era a terra dos filisteus, os inimigos mais ferozes e mais intensos de Israel. Quais eram as características da cultura dos filisteus e dos habitantes de Gate, Davi? Número 1, eles eram extremamente violentos. Eles eram especializados em arma e sangue. Davi escolheu fugir do processo de Deus para se unir com gente de sangue. Por que a família de Davi foi sequestrada? Por que os bens dele foram roubados? Porque ele decidiu sentar na mesa dos violentos, dos ímpios, dos maus. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você está se relacionando. Cuide, para que as suas influências não influenciem seus filhos. Cuide. Segunda característica da cultura dos filisteus, eles eram arrogantes. Os filisteus, eles não cuidavam de ovelhas, não pastoreavam rebanhos, porque eles achavam que pastores de ovelhas eram fracos. Eles se achavam e se viam superiores aos israelitas por conta dos rebanhos de ovelhas. Soberba. Não ande com gente orgulhosa. Os soberbos contaminam. E a Bíblia diz que Deus ele não suporta o soberbo. Você pode encontrar o soberbo, você pode conversar com o soberbo, você não pode deixar a influência do soberbo tomar a sua alma. Cuidado com os soberbos.